E aí, crianças, tudo bem com vocês? Estamos de volta para a nossa aula. Hoje eu tô num cenário um pouquinho diferente, hoje eu consegui vir para a sala. E hoje a gente vai falar sobre pintura e escultura egípcia, tá? A aula de hoje, ela vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Eu não vou ficar aparecendo aqui na tela para vocês. Eu vou dar só essa introdução e eu vou deixar para vocês passando aí na tela para vocês assistirem uma sequência de imagens de pinturas e esculturas para que vocês possam fazer análise mais de pertinho, não ficar aquela imagem pequenininha na tela, tá? Então, enquanto eu vou falando e explicando, vocês vão ter a imagem aí para vocês verem bem de perto do que a gente está conversando. Não se esqueçam de fazer as anotações no seu caderno. Se for necessário, dá uma pausinha no vídeo, faz uma anotação e depois retoma. Tudo bem? Eu espero que vocês gostem. Vamos lá? Bom, então vamos começar aqui a nossa aula sobre pintura e escultura egípcia. Vamos começar relembrando que tanto a pintura quanto a escultura egípcia fazem parte da cultura dos egípcios antigos. Então, tudo o que nós vamos ver, nós estamos falando de civilizações de muito tempo atrás, né? Que antecedem aí o período da Idade Média para frente, né, vamos falar assim, do nascimento de Cristo para frente, mas que também permaneceu ainda por muito tempo sendo produzida e é uma cultura que trabalhou muito essas duas formas de expressão. Tudo bem? Então a gente vai começar com a pintura. A pintura ela é muito presente na cultura egípcia e ela conta muitas coisas interessantes. As pinturas egípcias, elas representavam o cotidiano, o dia a dia da vida dos egípcios. Lógico que não era qualquer pintura. Se vocês observarem essa imagem aí na telinha de vocês, vocês vão perceber que nós temos três personagens muito importantes. O personagem ao centro é o faraó. Os dois personagens que estão aí apoiando a mão no ombro do faraó e segurando a mão do faraó com a outra são deuses egípcios que eu mostrei para vocês lá no primeiro vídeo. O Anubis tem essa cabeça de cachorro, chacal, e o Horus, né, que tem a cabeça de, se eu não me engano, de águia, porque nós temos dois deuses, um que tem cabeça de águia e outro de gavião. Eles são muito parecidos. E eles representam os conselheiros do faraó. Então, nessa imagem, por exemplo, nós entendemos que o faraó, ele é protegido por esses dois deuses. Ele recebe conselho desses dois deuses. E observem as cores que estão colocadas na imagem. Nós temos os tons de azul, de amarelo, de verde. Essas cores são muito presentes nas pinturas egípcias. Essa outra pintura, nós já vemos uma cena do cotidiano egípcio. Então, aqui nós temos os empregados egípcios, né, que estão ali cuidando dos afazeres. Colheita, comércio, né, de animais, de cerâmica, de alimentos. Basicamente, eles estão fazendo a sua função de trabalho. Olha que interessante. Olhem o personagem do meio. Olhem o personagem das pontas. Vocês conseguem identificar quem são eles? O personagem do meio é um homem. E as personagens que estão nas pontas são mulheres. Geralmente, a pele dos homens nas pinturas egípcias era feita com um marrom mais escuro do que a das mulheres, justamente para a gente perceber a diferença.
E olha os cabelos. Lembra que eu falei das perucas? Eles usavam essa peruca de cabelo preto porque eles raspavam a cabeça. Então, eles tentavam demonstrar bastante os detalhes, né? E o que é legal nessas pinturas é que elas vão contar para a gente um pouco da vida, né, dos egípcios, de como eles costumavam trabalhar ou até mesmo sobreviver, né, no seu dia a dia. Nessa outra pintura, a gente tem a figura, né, de uma pessoa sentada sobre um banquinho, né, e à frente dela vários utensílios. Então, ali a gente está vendo, retratando, né, eles estão retratando mais uma cena do cotidiano. E olha que legal, junto das figuras, nós temos os hieróglifos, que são as imagenzinhas que estão à direita do vídeo, ali no canto superior, em cima da cabeça do nosso personagem. E se vocês repararem, são símbolos que eu tinha comentado com vocês. Ali, na verdade, está descrevendo a cena, né? Basicamente, tem várias outras cenas ocorrendo ao lado, junto com outras partes escritas. Mas olha como é interessante o colorido dessas figuras, né? E aí eu faço uma pergunta para vocês que eu quero que vocês pensem e depois reflitam sobre. Será que essa pintura ela é bidimensional ou tridimensional? Qual será a, o plano que está sendo usado aí para essas figuras? Pensem nisso. Vocês perceberam que essas pinturas, todo mundo está de lado? Vocês perceberam isso? Parece que eles andam sempre com a cabeça de lado. Será que era assim? Na verdade, não era assim. Eles andavam normalmente. Acontece que para fazer essas pinturas, os egípcios criaram uma regra. Essa regra se chama Lei da Frontalidade. O que acontece? Na lei da frontalidade, era mais fácil desenhar a figura com a cabeça de lado, o tronco de frente e os membros, que são braços e pernas, de lado, assim como também os pés vistos de lado. E nós vemos somente um olho, e esse olho nos observa de frente. Por que que eles faziam isso? Porque era mais fácil fazer o desenho desse jeito, né? Para eles, eles achavam que isso era muito mais fácil. E essa característica da lei da frontalidade é a lei mais absoluta deles. A gente chama de estética egípcia. Então, nós não vamos ter nenhuma pintura egípcia antiga que fuja desse estilo. Eles sempre vão usar a lei da frontalidade. Outra coisa que eles também tinham o costume de pintar são os animais. Agora, observem esses dois gansos. Vocês conseguem perceber que eu tenho um ganso que eu consigo ver por inteiro e outro não? Olha só que legal. A pintura egípcia, ela não tinha perspectiva, ou seja, ela não tinha profundidade, porque eles ainda não sabiam trabalhar com essa técnica. Mas eles faziam a sobreposição de imagem. Quando eu coloco uma figura na frente da outra, eu vejo uma figura por completo e a outra eu só vejo metade, eu tenho a sensação de que a figura que eu estou vendo inteira está na frente da que eu não estou vendo inteira. Isso é uma ideia de perspectiva, de distância. Os pré-históricos já faziam isso. E os egípcios começaram a usar essa técnica também. Então, eles tentavam dar perspectiva às suas pinturas. Nas pinturas egípcias, nós sempre vamos encontrar
a figura do faraó. O faraó, ele usa essa coroa. Existem dois tipos de coroa, uma diferente da outra, porque nós tínhamos os faraós do Alto Egito e do Baixo Egito. Depois, durante um tempo, nós tivemos um faraó que reinou os dois. Então, a coroa dele era a junção dessas duas coroas. O faraó, ele vai estar sempre representado em qualquer pintura como sendo a figura maior, ou seja, o faraó é o maior de todos na figura. A única figura que tem o mesmo tamanho que o faraó são os deuses, já que o faraó é a reencarnação de Ra na Terra. Esse tipo de pintura era muito encontrado dentro das pirâmides, dos palácios e dos templos. Mas não eram feitas somente nos papéis. Nós encontrávamos essas pinturas também nas paredes. Elas ornamentavam todos os corredores, todos os espaços. É uma forma de deixar a sua história. Os egípcios, eles tinham uma grande preocupação em fazer com que as gerações futuras soubessem quem eles eram, como eles se comportavam e o que eles fizeram. Então é muito importante a gente prestar atenção nesses detalhes dessas pinturas, porque nós vemos a figura do faraó, a figura dos deuses, a figura de outros personagens, todos eles participando da vida egípcia. Quando nós vemos a figura dos deuses entre os humanos, significa a preocupação dos egípcios com a religião deles. Outra forma de expressão muito trabalhada pelos egípcios era a escultura. A escultura dos egípcios também está ligada à religião e ao cotidiano. Pequenas esculturas feitas de metal ou lítio, no caso em pedra, eram encontradas ornamentando os palácios, os templos, e representavam sempre a figura do faraó, dos deuses ou do homem e da mulher egípcia. Nessa escultura, nós vemos novamente a figura do faraó ao centro, cercado por dois deuses protetores. Lembra aquela primeira imagem que eu mostrei para vocês? É a mesma imagem, só que dessa vez em forma de escultura. Agora, olha que interessante. Tá vendo como a posição é rígida? Literalmente uma estátua. Os braços juntos ao corpo, a cabeça reta, uma perna na frente da outra. Essa posição indica superioridade. O que significa isso? Significa que os deuses e o faraó são seres superiores, grandiosos. E essa posição rígida de estar parado com os braços junto ao corpo demonstra que eles são poderosos. Os templos egípcios, eles eram grandes construções arquitetônicas ornamentadas por esculturas enormes do lado de fora. Então, por exemplo, esse templo, ele recebe essas esculturas grandes do lado de fora. Olha o tamanho. São bem grandes, né? Então, já pensou quanto tempo não levou para fazer essas esculturas? Todos os templos tinham representações de faraós ou dos deuses na sua entrada, e geralmente a representação do deus ao qual pertencia aquele templo. Essas construções eram feitas com os materiais que eles tinham disponíveis. No caso das construções egípcias, barro, areia, água era o que eles mais utilizavam. Então imagina, eles tiveram que fazer toda essa escavação. Nesse caso, esse templo, ele fica na encosta como se fosse de um
de uma montanha, né, de uma pedra grande, e eles iam removendo os pedaços e dando forma a essas esculturas. Aqui nós temos outra parte de outro templo, o templo de Karnak, e novamente nós vemos as figuras dos faraós e dos deuses ornamentando o lado de fora desses templos. São figuras bem altas e poderosas. Esse tipo de escultura não é uma escultura completamente tridimensional, mas nós podemos chamar de esculturas devido ao seu tamanho e por já ter ali uma proporção de tridimensionalidade. Uma técnica de escultura muito utilizada pelos egípcios é o que nós chamamos de baixo relevo. O baixo relevo nada mais é do que a gravura, ou seja, a escultura feita direto numa superfície bidimensional. Pode ser uma parede, pode ser uma coluna. Então, eles faziam essa gravação e nós tínhamos o relevo, ou seja, o desenho em destaque. Essa técnica consistia em ir removendo a parede, né, o material da parede, e dando forma ao desenho. Então, quando a gente passa a mão, ele parece um carimbo. As esculturas também eram utilizadas para representar a figura dos faraós e regentes. Além disso, os sarcófagos, que eram os caixões dos faraós, nós também podemos considerar como sendo esculturas, porque eles representavam na tampa desses caixões o rosto do faraó ou da pessoa morta. No caso dos bustos, nós temos o material como pedra, metal, sendo utilizado. E olha a riqueza dos detalhes. O busto de Nefertiti é um dos bustos mais famosos já encontrados pelos arqueólogos, e ele retrata a rainha Nefertiti. A rainha Nefertiti foi uma das governantes do Egito, e no caso, esse busto que vocês estão vendo é uma escultura que é feita do ombro para cima, só que ela está inacabada. Observem que um dos lados a gente não consegue ver o olho completo, porque ela não foi completada. Mas vejam a perfeição do detalhe do rosto, dos olhos, da boca. Aqui a gente já começa a perceber que os egípcios têm uma preocupação em fazer as figuras o mais próximo possível da realidade. Porém, eles têm um pequeno problema com proporção. Tanto nas pinturas quanto na escultura, às vezes os braços ficavam longos demais, ou os dedos muito compridos, os pés. Isso era normal. Havia essa desproporção, já que nós tínhamos a ideia de que eles eram seres grandiosos. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Prestem bastante atenção no nosso calendário de aulas, não percam nenhuma. E lembre-se sempre de fazer as anotações necessárias no caderno de vocês, para que quando vocês forem realizar alguma avaliação, vocês tenham aí como consultar o conteúdo. Se vocês não conseguiram acompanhar, é só assistir de novo o vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ficarem atentos. Toda vez que tiver vídeo da semana de aula, o sininho toca para avisar vocês. Fiquem bem acolhidos, bem cuidados, e eu espero que vocês estejam aí super bem, tanto vocês quanto seus familiares. A gente se vê na próxima aula. Tchauzinho!